Olá, amigos. Nessa nossa aula número 7, iniciamos com um resumo do nosso curso até a aula de hoje. Destacamos, por exemplo, a pronúncia, como já sempre falamos na aula 1, e depois também o estudo da mudança de gênero de algumas palavras entre o espanhol e o português. Isso se dá o nome de palavras heterogenéricas. Palavras que são masculinas em espanhol, femininas em português, ou o contrário. Femininas em espanhol, masculinas em português. Também, na última aula, um aspecto muito interessante que estudamos, o uso de muy e mucho. É um aspecto interessantíssimo que faz uma diferença muito grande para evitar o famoso portunhol. Se você quer realmente saber, aprender e utilizar um espanhol correto, não deixe de assistir estas aulas, que são muito interessantes, ok? Todas as aulas nós deixamos no final do conteúdo específico da aula um exercício para que você seja feito. Insistimos nesse curso, tentamos que você faça a prática, ouvindo, escrevendo, falando. Deixamos sempre um exercício. E na aula passada, como nós estudamos o muy e mucho, nós deixamos uma série de frases utilizando para completar. Por exemplo, diz o exercício: completa as frases com a forma adequada mucho, mucha, muchos, muchas, muy. As frases foram as seguintes: Chile está muy cerca de aqui. Tinha um espaço, você tinha que colocar, ou tem que colocar, a forma correta que você acredita que é nesse espaço. Frase 2. Pedro gasta mucha plata. La tortilla me gusta mucho. María camina muy despacio. Hay muchas personas que no comen bien. Eres muy grande y muy feo. Tengo mucho menos tiempo que tú. As primeiras 7 frases. Ok. Frase 8. Son mucho mayores que yo. ¿Por qué compras muchas verduras? Llegaremos muy temprano, creo. No te preocupes mucho. Verás cómo se resuelve. Parece que te va muy bien. Terminarán mucho antes de lo previsto. Se siente muy solo em casa. Essas foram as 14 frases que deixamos para que você completasse para poder praticar o uso de muy e mucho. Ok? Muito bem. Então, na aula número 7 de hoje, com o título Dicas Interessantes, Pautas Interessantes em espanhol. Hoje nós falaremos sobre vários aspectos que também fazem uma diferença muito interessante entre o espanhol e o português. Para você que está estudando espanhol e é de origem portuguesa e está aprendendo a nossa língua, estas dicas das quais vamos falar a continuação são muito interessantes. Por exemplo, nós veremos que o português costuma usar em muitas das suas palavras o conjunto LH. Nesse caso, de algumas dessas palavras, o espanhol usa o J ou o LL, ou seja, o doble L. Então, ali é uma diferença muito importante, alertando também que isso não acontece no 100% das palavras, ok? Será essa forma que nós vamos estudar hoje. Além de que, veremos também que em espanhol os símbolos de interrogação e de exclamação se escrevem no início e no final da frase, ok? Esses são aspectos que nós vamos estudar nessa aula de hoje, ok? Atenção então para que podamos trabalhar esses aspectos. Vemos aqui então que nós temos o símbolo de interrogação, que diríamos invertido do que nós conhecemos em português, que se coloca no início da frase. E também acontece com o símbolo de exclamação. Então aqui temos como exemplo 4 palavras interrogativas e perguntaríamos que, como, donde. Ok,
aí nós vamos ver o porquê da importância desse uso no espanhol, ok? Então, por exemplo, vamos destacar também que há muitas diferenças, há uma diferença fundamental quando fazemos uma pergunta iniciada com uma expressão interrogativa, com uma palavra interrogativa. E aqui, nesse caso, em espanhol, que, como, donde, quando, quanto, quién ou quienes, em seu plural, se acentuam quando estão sendo usadas numa pergunta ou quando se está expressando uma interrogação. Mas quando não se está perguntando, essas palavras não têm acento. Então, nesse momento, aí nós vamos utilizar acento. Logicamente que a pergunta pode ser feita sem que necessariamente haja uma palavra interrogativa. Ao lado temos exemplos de como utilizamos a exclamação antes da palavra ou da frase. Aqui temos alguns exemplos. Olá. Caramba. Uf. Exemplos ou muitas outras expressões de exclamação que nós veremos em espanhol. O importante é que vejamos que utilizamos isso antes e depois da frase ou da palavra em que se está fazendo uma pergunta ou uma exclamação. Muito bem, mas dirão, tudo bem, mas não é necessário. Sim, veja exemplos de como é necessário. Aqui temos uma frase em espanhol. Aquele dia, Pedro Páramo sabia que sua novia estava embarazada. Havia já 3 meses. Na versão, a forma portuguesa, naquele dia, Pedro Páramo sabia que sua namorada estava grávida. Havia já 3 meses. Ok, não há problema nenhum se esta frase fosse uma afirmação, mas na verdade ela não é uma afirmação. Ela é uma pergunta. E aí, vejamos como ficaria a pergunta, que ela é extensa, muito grande quando nós estamos lendo. A pergunta ficaria dessa maneira. Aquele dia, Pedro Páramo sabia que sua novia estava embarazada havia já 3 meses? Quando eu começo a frase, que pode ser muito longa, eu sei que é uma pergunta e necessariamente eu faço o tom interrogativo, eu faço o tom, a exclamação, a fala de uma pergunta. Esse caso no português já não ocorre. Você estaria lendo a frase pensando que é uma afirmação e só no final dela você percebe que é uma pergunta. Aí você dá um tom interrogativo, mas só no final, porque você não conhece a frase, logicamente, ok? Então, nós poderemos ler, naquele dia, Pedro Páramo sabia que sua namorada estava grávida. Havia já 3 meses, ou seja, esse é um momento no qual é importante o símbolo de interrogação que utilizamos no espanhol. Ok? Vejamos então um outro aspecto de mudança de dicas que são interessantes para o espanhol e o português. Ok? Vamos ver então. Um aspecto que faz a mudança interessante e que é importante para poder escrever bem e poder pronunciar bem é as terminações de palavras. Em português, a palavra termina dade. Em espanhol, a terminação é dad, sem a letra E. Então, em espanhol, falamos ciudad, verdade, unidade, caridade, ansiedade. Não temos a letra E. Em português seria cidade, verdade, unidade, caridade, ansiedade. Já em espanhol, ciudad, verdade, unidade, caridade, ansiedade. Quando formamos o plural dessas palavras, aí aparece exatamente igual que o português, mas é porque temos o plural que é formado por ES quando a palavra termina em consoante. Então, o plural ficaria ciudades, verdades, unidades,
caridades, ansiedades. Em espanhol, a grande totalidade de palavras termina com N. Em português, terminam com M. Aqui temos exemplos. Buen, bien, también, cantan. Repetindo. Buen, bien, también, cantan. Outro aspecto interessante. Quando em espanhol as palavras terminam sion, com a letra C, sion, com S, ou simplesmente on. Vejamos alguns exemplos desse caso de terminação em espanhol. Canción, visión, corazón, mamón. Ou seja, sion, on. Canción, visión, corazón, mamón. Aqui, nesse caso, é importante conhecer o vocabulário, porque às vezes em português terminação e em espanhol vai ser somente on, como no caso de coração. Em espanhol, coração. Isso é interessante conhecer o vocabulário. Muito bem. Outro detalhe interessante é a mudança de consoante de um idioma para outro. Em português, em muitos casos, se usa o LH na palavra. Em espanhol, em vez do LH, que não é um conjunto, que é um conjunto que não existe, no espanhol se usa o J. Aqui temos exemplos. Trabalhar, ojo, ajo. Em muitos casos se usa esse recurso, ok? Ou então o LH se transforma num doble L, uma letra L, como maravilha, lentilha. Aunque o significado em espanhol de lentilha seja diferente. A palavra se escreve assim, se pronuncia assim, mas os significados nos dois idiomas são diferentes. Isso nós aprenderemos quando estudarmos, quando vejamos os falsos cognatos, ok? Outra mudança também que ocorre é quando em português, entre duas vocais, usamos o X. Em muitas palavras acontece isso. Nesses casos, em espanhol, entre essas duas vogais, usamos o J. Exemplos. Ejemplo, caja, bajo, ejecutivo, ejército. Outro aspecto que também muda é a terminação vel, que em português, ble em espanhol. Vejamos, por exemplo, tanto em singular como em plural. Amable, sociable, posible, amables, sociables, singulares ou plurais. Essa é a maneira de que se muda essa terminação entre o espanhol e em português, ok? Outro elemento de mudança é as palavras que em português se escrevem com a letra que e em português, em espanhol, essas palavras se escrevem com a letra C, ok? 4, quando, 50, quota. E essa mudança é total, acontece sempre, ok? Que em português, C em espanhol. Também é importante destacar que em espanhol não existem palavras com dois S's, exceto quando se trata de um nome próprio ou de um sobrenome, como por exemplo o famoso conhecido Picasso, que é com dois S's, mas esse é um nome. No espanhol comum, nas palavras, os substantivos comuns, não. Sempre uma S. Exemplos. Processo, possível, massa, assembleia, míssil. Esses são exemplos, ok? De palavras que se escrevem somente com uma S. Muito bem. E como em toda aula, nós sempre fazemos um exercício para que o nosso aluno possa praticar. Agora tu, agora você. Então você verá as instruções do exercício que vai se solicitar, que você faça em casa, ok? E o exercício será o seguinte. Escriba em espanhol as seguintes palavras. Estas palavras que nós temos aqui em português, seguindo as normas, as regras e do que temos visto nessa aula, você escreva essas palavras em espanhol e na aula número 8 nós
escreveremos estas palavras em espanhol para que você saiba se você fez corretamente o exercício ou não. Ok? Tudo bem? Em toda aula, nós no final fazemos a leitura de um texto para que você pratique e veja a pronúncia. É importante esse aspecto, ok? Então nós vamos ler um texto agora. Se me lengua la traba. En todos los idiomas existen juegos de palabras formados por sonidos que, juntos, son difíciles de pronunciar. Se llaman trabalenguas, aunque en algunos lugares también son conocidos como destrabalenguas o quiebralenguas. La gracia de estas pequeñas composiciones está en decirlas sin parar, de forma rápida y clara, y sin equivocarse. Tradicionalmente, los trabalenguas han formado parte del repertorio de la literatura infantil y han sido recursos al que los padres han acudido con una doble intención, la de divertir y la de potenciar el desarrollo verbal de los niños. Hoy en día, además, educadores y logopedas emplean estas piezas para corregir problemas de pronunciación e incluso recurren a ellas profesionales que necesitan una buena dicción, intérpretes, actores, locutores, etc. Espero que tenha aproveitado bem a aula de hoje e nos encontraremos na próxima semana. Um abraço, hasta la próxima. Inscreva-se no canal. Compartilhe com todos seus amigos. Convide-os para assistir os vídeos. Seja atuante em nossas aulas e deixe seus comentários. Também siga-nos pelo Facebook. Um abraço.